Nós temos aqui uma integral dupla que não pode ser calculada da maneira que ela foi apresentada para a gente. Nós temos aqui uma região do tipo 2. Como é que nós sabemos que essa aqui é uma região do tipo 2? Porque nós temos aqui dx, dy. Regiões do tipo 2 tem dx, dy como a ordem de integração e regiões do tipo 1, dy, dx. Portanto, essa aqui é do tipo 2. E por que nós não conseguimos integrar da maneira que ela foi apresentada? Nós temos aqui uma raiz quadrada de x à quarta mais 8. O que nós poderíamos fazer aqui, que não vai dar certo, é trocar x à quarta mais 8 por u. Porém, o du ele seria igual a 4x ao cubo dx. E não aparece nem um x ao cubo dx, nem 4x ao cubo dx aqui fora da raiz. Sendo assim, uma substituição ela não é eficiente. A esperança é que trocando de uma região do tipo 2 para uma região do tipo 1, seja possível calcular essa integral dupla. E para fazer essa troca, nós precisamos esboçar essa região de integração primeiro, e é o que nós vamos fazer agora. Começando pela integral mais interna, nós temos aqui a curva x igual a raiz cúbica de y, nós temos aqui a reta x igual a 1. A reta x igual a 1 é mais fácil de ser esboçada. Já a curva x igual a raiz cúbica de y, para esboçá-la você pode pensar que essa é a mesma coisa que y igual a x ao cubo. Como é que é x ao cubo? X ao cubo ele se comporta da seguinte forma. E agora, considerando a integral mais externa, nós temos aqui a reta y igual a zero, que é essa reta aqui, y igual a zero, e nós temos aqui a reta y igual a 1, que passa exatamente por esse ponto aqui. Aqui é a reta y igual a 1. Como é que nós sabemos que a reta y igual a 1 passa exatamente por esse ponto? Pense nesta função aqui, nessa curva, y igual a x ao cubo. Quando x vale 1, o y é igual a 1 ao cubo, que também é igual a 1. Portanto, de fato, essas retas e essa curva, elas passam pelo ponto 1 e 1. A nossa região do tipo 2, antes de ser alterada para uma região do tipo 1, ela varia com y de 0 até 1. Então, nós temos aqui uma variação de 0 até 1. E ela vai da curva x igual a y ao cubo até a reta x igual a 1. Então, ela vem daqui até aqui. Mudando agora para uma região do tipo 1, nós temos essa variação aqui em y, portanto o y vai da reta y igual a 0 até x ao cubo, e a variação de x ela vai de 0 até 1. Portanto, essa integral ela pode ser reescrita como integral de 0 a 1, integral de 0 até x ao cubo, raiz de x à quarta mais 8, agora dy dx. Nós transformamos essa região numa região do tipo 1. Efetuando agora o cálculo dessa integral. Como a primeira integral é com relação a y, e nós não temos nenhum y que aparece aqui nessa raiz, a integral de raiz de x à quarta mais 8, ela será igual somente a y vezes essa raiz. Portanto, y vezes raiz de x à quarta mais 8, dado que o raiz de x à quarta mais 8 está sendo tratado como uma constante. E aqui a nossa variação de y vai de 0 até x ao cubo. E aqui o dx fica esperando aqui fora. Portanto, nós temos a integral de 0 a 1. Trocando o limite superior, nós temos x ao cubo vezes a raiz de x à quarta mais 8, menos a troca do limite inferior, 0 ao cubo vezes raiz de x à quarta mais 8, tudo isso dx. Obviamente, 0 ao cubo vezes raiz de x à quarta mais 8 simplesmente vale 0. Então, nós ficamos somente com a integral de 0 até 1 de x ao cubo vezes raiz de x à quarta mais 8 dx. E aqui, para resolver essa integral, nós precisamos fazer uma substituição. Nós vamos substituir x à quarta mais 8, x à quarta mais 8 por u. Portanto, o du será igual a 4x ao cubo dx, ou x ao cubo dx é igual a du sobre 4. É uma maneira mais conveniente de escrever isso
Daqui a pouco a gente vai ver por quê. E o nosso x varia de 0 até 1. Para um x igual a 0, o nosso u vale 0 à quarta mais 8. Portanto, o u vale 8. Agora, quando x vale 1, o nosso u vale 1 à quarta mais 8, que é igual a u igual a 9. Sendo assim, nós ficamos com a integral que vai de 8 até 9 de x ao cubo dx, que é a mesma coisa que du sobre 4, vezes a raiz de x à quarta mais 8, que é a raiz de u. Esse 1 quarto pode sair da integral, 1 sobre 4 integral de 8 até 9 de raiz de u du. Lembrando que raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio. Então, antes de integrar, nós vamos reescrever isso aqui como u elevado a 1 sobre 2 du. Portanto, a nossa integral fica 1 sobre 4 u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1, que varia com u, variando de 8 até 9. Portanto, 1 sobre 4 vezes u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2, com u variando de 8 até 9. Aqui no caso, 1 quarto vezes u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2, essa fração aqui pode passar invertida para cima. Então, nós temos 1 sobre 4 vezes 2 sobre 3 vezes u elevado a 3 sobre 2, com u variando de 8 até 9. Simplificando aqui o 2 com 4, nós temos 1 sobre 6. E substituindo os limites superior e inferior de integração, nós temos 9 elevado a 3 sobre 2 menos 8 elevado a 3 sobre 2. O número a elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que a ao cubo dentro de uma raiz quadrada. Sendo assim, nós temos aqui 1 sexto vezes 9 ao cubo, 729 dentro de uma raiz quadrada, menos 8 ao cubo, 512 dentro da raiz também. Cuidado para não subtrair 729 de 512, isso não é permitido. Raiz quadrada de 729 é igual a 27, então nós temos 1 sexto de 27 menos raiz quadrada de 512 pode ser reescrita como 16 raiz de 2. Então você pode apresentar a resposta do exercício como 1 sobre 6 vezes 27 menos 16 sobre raiz de 2. Porém, existe uma outra maneira de apresentar a resposta, que é fazendo algumas simplificações. Portanto, nós temos 27 sobre 6 menos 16 raiz de 2 sobre 6, multiplicando 1 sexto por esses dois termos aqui. 27 sobre 6 é a mesma coisa que 9 sobre 2 menos 16 raiz de 2 sobre 6, simplificando 16 e o 6, nós temos 8 raiz de 2, tudo isso sobre 13. Está aqui a resposta final do exercício.